Olá, boa noite, minhas queridas. Como vão vocês? E aí? Como vão? Boa noite, quem tá chegando aí? Para quem tá chegando, boa noite. Vamos lá. Hoje, terça-feira. Não tô lendo não o nome. Boa noite. Boa noite, Missy. Boa noite, Tati, Alessandra, Camila, boa noite. Oi, Dani. E aí, como vocês estão? Tá? Tava com saudade de vocês. Tá? Boa noite, Clésia, tudo bem? Aí, me fala aí de onde vocês são, como vocês estão. Vamos lá, começou o ano. E aí, tudo bem, Tatiane? Tudo bem, José? Boa noite. Boa noite, Débora. Tá? Como vocês vão? Me fala aí de onde vocês são. Estava com saudade, né? Começando o ano 2022. Desejar para vocês que estão aqui comigo um feliz ano novo. Um ano novo cheio de realizações, de projetos. Oi, Camila, São José dos Campos, seja bem-vinda. Oi, Selma, Adriana, boa noite. Boa noite, Inácio, boa noite. Seja bem-vindo. Pois é, então, começando a nossa live toda terça-feira agora, é um projeto meu, que a gente fazer toda semana, essa live. Boa noite, Socorro, boa noite, Gabi, tá? Pra gente estar se interagindo mais, aprendendo mais esse ano. Vamos ser um ano, assim, de muito aprendizado, né? Um ano que, com fé em Deus, essa pandemia vai se acabar. A gente acreditar nisso, né? Fazer parte desse processo de estar ajudando, não aglomerando, evitar aglomerações, né? Isso faz muito parte. Vacinar também é importante. Eu tomei a terceira dose, graças a Deus. Então, tudo isso é importante a gente pensar no fim dessa pandemia. Então, no início desse ano, quero desejar a todos que estão aqui um feliz ano novo, um ano novo cheio de muita saúde, muita paz e muito aprendizado. Então, tá? Então, vamos começar. Como eu falei, a gente vai estar falando sobre consciência fonológica. O que é isso, consciência fonológica? Gente, vamos pensar primeiro na essência da palavra, consciência. Quando a gente tem que saber o que está aqui na nossa consciência fonológica do som. Então, a consciência fonológica é essa habilidade que a criança vai adquirir, que a gente tem de adquirir, de perceber o som das palavras, o som de cada letra. E isso a gente aprende, a gente vai ensinando e vai aprendendo. E dentro da consciência fonológica tem várias habilidades, tem vários aspectos. E um deles é a rima e a literação. Tá? Então a gente vai ensinando isso, a gente ensina isso para a criança. A gente tem que lembrar que ler e escrever é um processo que a gente ensina. A gente não nasceu para ler e escrever. Tá? Então você tem que repetir, tem que ensinar. E dentro do método fônico, tá? Que é um dos melhores que eu vejo, que tem um apoio fônico para a gente ensinar a ler e escrever, é a consciência fonológica. Isso a gente tem que estar assim, consciente com a sua criança em casa, com a sua criança na escola, quem é professor que estiver por aqui, tem que estar trabalhando esse aspecto da consciência fonológica. A criança tem que adquirir essa habilidade de perceber o som, tá? O som que ela fala. Para ela perceber o som que ela fala, para ela escrever depois. Então, quando a gente fala de consciência fonológica, a gente não escreve nada. A gente aprende falando com o som para perceber. Isso é para toda a vida. Se eu perguntar para vocês aí agora, qual uma palavra diferente para escrever? Aí vocês vão pensar, né? E vão estar pensando assim, como que se escreve mesmo? Aí esse pensar que a gente faz do sonzinho, de a gente estar começando a como se escreve, é a nossa consciência fonológica. Que letrinhas que tem nessa palavra, que letra que tem nessa palavra. E isso é ensinado para a criança. Tá? Então a gente vai falar hoje sobre o início dela, que a gente começa assim, que ela tem 5 habilidades diferentes, e a gente começa com rimas e aliterações. Né? Se eu perguntar para vocês, todo mundo vai me dizer o que é rima. Rima é quando a palavrinha, assim, o mesmo som é igual, né? Isso é uma rima. Mas só que a criança, ela é diferente. Você não pode chegar para a criança falando assim, olha, vamos aprender rima hoje. O que é rima com pé? Não é assim, a gente começa diferente com a criança, porque como é uma habilidade falada,
A gente tem várias diversas maneiras que a gente pode estar começando com a criança, tá? E você pode começar com ela contando uma história engraçada de rimas, tá? Uma história que pode rimar animais com animais, objetos com outros objetos. Então a gente começa mostrando para a criança o que é uma rima. A gente mostra para a criança o que rima isso com isso. Aí depois a gente vem com a musiquinha, sabe? Tipo assim, bombinha branca que está fazendo, lavando roupa pro casamento. Então, o rima aí das palavras, tá? Ela vai ajudando a criança a perceber esse som. Aquela muito comum, o sapo não lava o pé. Não lava porque não quer. O pé com quer, a criança vai adquirindo essa habilidade com o tempo. E quando a gente começa ensinando rima, deve estar perguntando aí, gente, desde os 2 anos de idade na escola, a gente já começa. A mamãe pode começar em casa o tempo todo, com o bebezinho, já falando, porque a gente fala muito, porque rima é som, então dá fala. Então, com 2 aninhos, musiquinhas que falam de rimas. A gente começa lá com 2 aninhos, com essa rima toda, vai mostrando para a criança. Aí com 3 aninhos a gente vai mostrando coisas que rimam, tá? Com 4 aninhos a gente vai aperfeiçoando mais e a criança vai começando a desenvolver essa consciência fonológica das rimas. Na escola, como faz isso? Como eu faço isso, Helena? A gente pode começar com o jogo da memória de rimas. Olha só, eu tenho aqui, olha. Aqui você mostra para a criança, depois que você brincou, depois que você contou uma historinha para a criança sobre rimas, que animais que rimam com o quê, objetos que rimam com o quê da casa. Então, depois de tudo isso, ou até a parte do corpo também, você vem com jogos. E nada melhor para a criança aprender com jogos, tá? E nós temos aqui, olha só, eu trabalho bastante em sala de aula, os jogos da memória. A criança já identificou o que é rima. Ela já sabe que são palavras que têm o mesmo som finais, certo? Então ela vai começar a perceber. Quando eu dou um jogo para ela, ela já vai identificar, tá? Ela já vai identificando o que é rima, o que rima com o quê, o objeto com a outro objeto. Então aqui eu tenho um jogo, olha só. Ele é muito bacana, que é jogo da memória de objetos. Vassoura com tesoura, janela com panela, boneca com caneca, pincel com anel, pente com dente, abelha com ovelha, bola com cola, chocolate com abacate, gato com pato, minhoca com pipoca. Pois é, então aí a criança vê esse jogo, ela já vai começar a aprender, porque ela já viu a brincadeira, ela já viu os sons, ela já escutou a história, então ela já está antenada que rima tem um final igual. Então você pode dar um jogo desse para ela que rapidinho, dependendo da idade que a sua criança está, ela já vai o quê? Já vai assimilar o que é uma rima. Depois que eu passo para perguntar disso tudo, vamos agora brincar, tirando jogos, tirando tudo, só na oralidade aqui. O que rima com seu nome? O que rima com mão? O que rima com pé? O que rima com orelha? Aí a criança já está o quê? Com a sua consciência fonológica de rimas acentuada, desenvolvida, e ela consegue brincar. Então, consegue aquela habilidade de perceber. E isso influencia muito na hora da escrita. Porque na hora da escrita, como ela está desenvolvendo a rima, desenvolvendo a fala, ela consegue lembrar. Ah, se eu estou escrevendo mamão, olha, se eu posso fazer um poema e escrever com pão. Aí a criança vai desenvolvendo. Então, por isso que é importante a rima. E ela começa bem lá no início, porque música, brincadeiras, depois a gente chega em parlendas, que a gente chega em quadrinhas, porque aí a criança já está o quê? Já vem todo um processo da educação infantil, ela consegue chegar aqui no 1º ano fazendo rima tranquilamente. Então, rima é esse processo todo interessante que a gente faz com a criança. Que depois que a gente fez todo esse processo, aí tá fácil para ela. Aí ela consegue rimar qualquer coisa na escrita. Por quê? Porque foi trabalhado lá atrás. Se eu chegar para a criança aí perguntando aí com 6 aninhos, que rima, vamos brincar, vamos fazer uma rima. Se eu não trabalhei todo esse processo de musicalização, de jogos, vai chegar, ela não vai conseguir ter ideias para rimar com outras coisas.
Porque aí não foi desenvolvido na criança essa rima, essa ideia, essa sonorização de saber o que rima com o que. Tem alguma dúvida aí? Ficou claro para vocês a rima? Ficou? Ah, não me dá aquele bloco. Ah, não, tá aqui. Tá? Tem alguma dúvida aí sobre rima? Quem tá aí quer partilhar, quer perguntar? Deu para entender? Então vamos lá. Então, rima é isso aí, gente. Então a gente começa, a gente nunca expõe a criança chegando de cara, vamos brincar, vamos aprender rima hoje, falar rima, senão. Rima precisa de um processo de aprendizado, um processo que a criança vai aos poucos se habituando àquele som, né? Aquele som final das palavras. E depois que chega na hora da escrita. Então, se você está aí no professor, chegou no primeiro ano e a criança não identifica ainda, se não sabe escrever, não sabe falar umas rimas, então você faz todo esse processo, porque criança, qualquer idade, ela gosta muito de música, ela gosta muito de jogos. Então, para ela não é repetitivo. Por quê? Porque ela passa por todo o processo de fala, de internalização. Então, ela precisa disso. Então, a criança, você pode repetir para ela quantas vezes que for, ela vai achar legal. Porque ela é criança, a memória dela, tudo que você passa para ela está capacitando de tudo aquilo. E quanto repetição para ela, melhor. E lembrando, gente, a rima tem que ser falada, tá? Por que falada? Porque através da repetição da fala, tá? É que ela vai identificando o som. Quando você canta uma musiquinha com ela, peça para ela cantar também, para ela falar também, porque é importante não só ela ficar parada só ouvindo, aprendendo, mas ela tem que participar na fala. E aí, na fala, você pode brincar com o som, com a gravidade, pode brincar falando baixinho, pode brincar falando altão, grosso. A criança, ela gosta dessas brincadeiras. E com isso você vai desenvolvendo o quê? Desenvolve a consciência fonológica das rimas dela. Certo? Tá tudo entendido aí? Alguém ficou com alguma dúvida de rima? Certo? Agora vamos lá. Rima, depois aliteração. Que palavra diferente é essa, Helena? Pois é, aliteração é aquelas palavras que a gente brinca, começa com o mesmo som. Certo? O mesmo início da palavra. Olha só, pato, mato, né? Gato. Então, começa com o mesmo som de silabalização, com o mesmo som da vogal. Isso é a literação. E como nós vamos brincar disso? Como nós vamos aprender disso? Por que a criança precisa disso? Olha, quando a gente está começando a escrever lá no primeiro ano, ela precisa perceber a diferença que tem da escrita de umas palavras com as outras. E quando a gente brinca com ela, com essas palavras, essa começa com tal letra, com tal sílabas, aí ela vai começando a desenvolver, a perceber a diferença da escrita. E isso é importante, porque ela não confunde, não faz trocas, tá? Porque a gente sabe que tem muitas consoantes que são o mesmo som, quase o mesmo som, ali o B com T, o B com P, e tudo isso, então aí a criança se confunde. Quando você brinca de aliteração, a criança faz a diferença, ela sai percebendo essa diferença. E como é que eu vou fazer? Olha só, a literação tem que pegar bastante a lista de palavras. Aqui, olha, eu sempre gosto de pegar o colorido, assim, com a criança, que ela identifica melhor. Olha, como é início de palavras, veja bem, aqui eu tenho uma melancia, eu tenho uma maçã, eu tenho um milho, mula, moto. Olha só, tudo com a letra M, portanto o que muda é a vogal. É o me, ma, mi, mu, mo. Aqui do outro lado, a criança tem que perceber qual é a outra figura que começa com o mesmo som de sílaba. Então a gente vai fazer assim uma lista de palavras que ela vai conseguindo aprender, que ela vai conseguindo identificar. A literação a gente brinca mais lá no infantil 5, no primeiro ano. Por quê? Porque é aqui que a gente que chegou realmente o momento da leitura e da escrita. Então a gente trabalha mais aqui. Olha outro jogo legal. A gente tem aqui, a gente mostra para a criança. Olha o desenho. Eu tenho sapo. O que mais começa com sa? Aí você vai dando, ela vai perceber logo. Sacola, saco, né? Sapato.
Aí ela já vai identificando que mais que começa com essas letras, com essas sílabas. Então, a literação é a sílaba inicial, tá? Veado, o que mais que começa com vé? Vem vela, né? E aqui a criança vai tirando várias ideias, porque aqui vai desenvolvendo o vocabulário dela, vai desenvolvendo as ideias da criança. Aqui, o boi, que começa com bó. Aí já vem logo bola, bolo. E aí começa uma lista de desenhos, de palavras que ela pode estar significando aqui com a aliteração, com o início da palavra. Certo? Se fosse colocado na mesma sílaba inicial, poderia? A literação, sim. Tá, Silimar? Na mesma sílaba, a literação pode colocar. Tá? É o início da sílaba que é a literação. Tá? A gente trabalha. Ó, bolo, bola, bule. Então, bem no início ali, a mesma sílaba. Certo? Olha só, aqui mais a gente tem assim uma infinidade de jogos, olha só. Você dá a primeira palavra e a criança continua aqui. Esse aqui já é de rimas, né? É um outro jogo com rimas. Você dá um desenho e o que ela pode ter mais que rima com aquelas palavras. Aqui você vai fazendo ela criar ideias, vai desenvolvendo nelas ideias, o vocabulário, a compreensão, tá? Para depois você passar para o princípio alfabético, para depois você começar ali ter uma base. Isso tudo a gente trabalha num conjunto para a gente começar a fase da alfabetização, tá? Tudo isso é importante, isso compõe o processo da alfabetização. Que a criança, ela precisa de estar bem preparada lá na educação infantil para chegar no primeiro ano e fazer um primeiro ano com excelência, com eficácia. Se você percebe que a sua criança ela não está dominando isso, que seu filho não domina isso, se você é professora, você é mãe, aí você começa a trabalhar. Aí você vem com ideias, mostrando, desenvolvendo dela a consciência fonológica, tá? Isso é muito importante porque, gente, a gente escreve como fala. Então a criança precisa ouvir o que ela fala. Se ela vai escrever a palavra panela, ó, panela, ela precisa falar. E quando ela fala, ela ouve. Aí ela começa a escrever aquilo que ela pensou, ó, panela. Então, quando ela tem essa consciência de que eu estou escrevendo, que eu estou falando, eu estou ouvindo o que eu falo, ela consegue escrever melhor, sabe? Consegue colocar no papel aquilo que ela está pensando. E quando está logo no início ali, no silábico alfabético ali, no processo de alfabetização, e ela começa até a perceber, está faltando uma letra. E isso ela desenvolve mais rápido, logo no início do processo de alfabetização. Porque ela está com domínio tanto de rimas, de aliteração, você fala com ela, ela responde logo, você fala outra, já dá outra resposta. Por quê? Foi muito bem trabalhado logo no início, certo? Então a rima, mas a literação bem trabalhada na criança, desde lá da educação infantil, chega no primeiro ano, uma criança assim, que está pronta para aprender a ler e escrever. Né? Porque aí depois a gente vai passar para o princípio alfabético, que é trabalhar o alfabeto, trabalhar toda a construção da escrita das palavras, certo? E tem alguma dúvida mais aí que a gente possa estar respondendo vocês? Mais alguém aí? Ficou bem assim claro com vocês? Tanto na rima e na literação, a gente trabalha bastante na oralidade primeiro. Nos sons primeiro, porque o método fônico ele precisa do apoio dos sonzinhos das letras para desenvolver a escrita, a leitura. E quando você é bem trabalhado aí na rima, na literação, depois a gente vai ver a consciência fonêmica, para a gente chegar na consciência fonêmica da criança. Que a criança fonêmica é a próxima live da gente, tá? Para a gente saber assim, o que nós vamos entender disso, porque a criança precisa disso. Gente, o progresso da criança é fantástico, tá? Meu filho confunde muito a letra K com a letra C. Fico perdida como explicar. Veja bem, o K com C é o mesmo som. Porém, você tem que explicar para ela a letra K, a letra Y e a letra W. Ela foi inserida no nosso alfabeto, onde antes não tinha. Isso é mais para nome de pessoas, tá? Ou alguns alimentos que a gente vê que tem. Você mostra o som, é o mesmo som dos dois, porém você explica, olha,
a letra K substitui a letra C para nome de pessoas. Carla, né? Kaique, Caio. Então, aí você explica. Nome de pessoas, quando o papai ou a mamãe vai registrar o filho, ele pode escolher qual letra que vai ser escrita no nome, sabe? Então pode colocar 2 L's, pode colocar com a letra K, pode colocar a letra Y, que tem o mesmo som do I. Então a criança tem que ter essa noção, tá? Ficou entendido? Aqui, tem outra. Sim, funciona com autista sim, tá? Olha, principalmente o autista, ele precisa muito do corpo, do som para ser trabalhado. Porque o autista, ele é mais de comportamento. Você, quando trabalha com a criança autista, mais dela é o comportamento ali. Então, o que acontece? Você vem com som, vem com a música, vem com regras e funciona assim, tá? É só você ter, assim, o jeitinho de começar com ele. Primeiro você faz os combinados e vai mostrando. E muito concreto, tá? Muita coisa concreta, assim, para ele pegar, para ele ver, para ele sentir, que aí fica bastante interessante para ele. E palavras estrangeiras, o que ela escreveu? Só um pouquinho, deixa eu ver aqui. Samara. Da letra K. Ah, sim. Realmente, né? Porque a letra K são de palavras estrangeiras, né? Da americana, né? Que foi introduzindo no nosso alfabeto. Então, a criança tem que estar explicando isso para ela, certo? E ver muita McDonald's, essas coisas todas. Então, eles pensam que, né? Quando a gente está trabalhando em sala de aula, assim, grupo de palavras novas, eles sempre vêm com palavras inglesas. Aí eu explico, olha, inglês é uma coisa, português é outra, porque senão confunde a cabecinha. Porque, assim, eles nem sabem a língua, a escrita portuguesa primeiro, já estão falando o inglês, né? É comum, mas a gente vai seguindo os dois juntos e a criança muito esperta consegue aprender. A leitura da parlenda ajuda nisso? Ajuda sim. A leitura da parlenda ajuda sim. Mas é como eu te expliquei. Primeiro, ele tem que entender o que é uma rima, você brincar de rima com ele, para ele identificar, tá? O que é rima, para depois a gente chegar mostrando ali a leitura de parlendas com rima. Porque eu trabalho bastante parlendas em sala de aula, mas no início eu faço todo esse processo com eles. E quando a gente chega assim em parlendas, e o livro às vezes pede assim pra gente criar uma nova parlenda baseada na anterior, as ideias são fantásticas, sabe? Eles são muito criativos, porque foi bem trabalhado no início do ano, a parlenda, a rima, pra gente chegar ali no mês de maio, mais ou menos, que a gente tá trabalhando parlenda com eles, ou até chegar em agosto, que é folclore também, mas o livro ele pede assim, o meu livro aqui no caso, ele pede um contexto bem no início do ano, e eles conseguem assim maravilhosamente bem, tá? Pode ler parlenda para eles, que as parlendas são engraçadas, e outra coisa, se ele estiver lendo, peça para repetir, e se ele for repetir a parlenda, repita com ele mudando o tom de voz, tá? Às vezes fino, às vezes grosso, isso fica interessante para a criança, porque a criança gosta de brincadeiras assim. Sempre brinquei de rimas com meu filho e ele adora. Isso mesmo, criança gosta. E quando a gente brinca com eles, a gente coloca eles criativos. Porque aí você, quando ele começa a identificar, aí ele tem possibilidade de criar outras novas, aí vai longe, tá? A brincadeira vai longe mesmo, porque as crianças de hoje são muito criativas. E a gente precisa desse tipo de brincadeira para desenvolver a habilidade de ler e escrever. Mais alguém? Mais alguma dúvida aí que você tiver aí? Vai colocando. Isso mesmo, Camila. Parlenda é tudo de bom. A gente brincava bastante quando criança, né? Eu mesmo brinquei muito de parlenda quando criança. Na sala de aula de trabalho. É uma cultura nossa muito boa para a gente trabalhar com criança. Por quê? Porque desenvolve lá a rima. E a rima, olha, criança que não sabe rimar, de pequenininho, tem muita dificuldade, ela vai ter dificuldade lá na leitura e na escrita também, porque ela mexe com o cérebro da gente no lugar bem assim, que a gente precisa de estar lendo e escrevendo. A rima faz essa parte aí quando você trabalha com a criança. Mais alguém? Pois bem, gente, então essa foi a nossa live de hoje. Espero que vocês tenham gostado, aprendido mais um pouco sobre rima, como trabalhar rima com as crianças,
tá? Procure adquirir livros que tem rima, que tem bastante literatura infantil com livros que rimam, tá? Muitas engraçadas, muitas assim que dão gosto de ver, certo? Eu tenho um texto aqui que eu trabalho... Não tem texto? Olha só, eu tenho um texto aqui da casa. Esse texto aqui, ele é bem interessante, olha só. A casa é de Caco. Quem mora nela é o... Aqui a criança identifica logo, ó. Macaco. A casa tão bonita. Quem mora nela é a cabrita. A casa de cimento. Quem mora nela é o jumento. Olha só. Aqui já aprendi palavras novas, ó. Jumento, cabrita. A casa de telha. Quem mora nela é a abelha. Olha só, isso é um texto que você vai falando com a criança e depois a gente pega outros personagens que rimam com as mesmas frases que estão aqui. Ó, essa casa de lata, quem mora nela é a lata, rima com... Aí eles já gritam logo, barata. Essa casa é elegante, quem mora nela é o... Isso mesmo, elefante, porque respondeu aí. Eu descobri de repente que não falei de casa de gente, né? Então aqui a gente vê vários tipos, um texto que a gente dá para fazer várias dinâmicas com as crianças com animais diferentes, sabe? Então é bacana a gente estar assim desenvolvendo o vocabulário da criança, porque a criança precisa desse vocabulário para aprender a ler e escrever, sabe? É um dos pré-requisitos da criança, a habilidade de vocabulário, compreensão de texto, conhecer as letras e o som das letras. Então a criança, quando ela chega lá no primeiro ano, ela precisa desse vocabulário aí rico. Porque como é que eu vou desenvolver um vocabulário na criança, Helena? Lendo historinhas, trabalhando rimas, mexendo com as ideias dela. Porque a criança, ela precisa ser instigada, ser assim, cheia de instigação para ela estar falando, estar aprendendo, estar querendo aprender mais. Se a gente deixar ela parada, só vendo televisão, só mexendo no celular, a criatividade dela fica parada também. Mas quando você trabalha ali, em questão de, gente, 15, 20 minutinhos por dia, você trabalhar com a criança ali, senta um pouquinho com ela e troca aquelas ideias, ou mesmo quando a criança já está mais habituada dentro do carro, de uma cidade para outra, de um lugar para outro, vão brincando. A criança fica instigada, pensando. Aí se você está brincando lá de rimas, e quantas vezes você abriu a boca para dizer essa palavra? Já é outra brincadeira, sabe? Então eu brinco sempre muito com meus alunos, brinco com meus netos, porque a criança precisa dessa interação, de desenvolver o vocabulário. E você pode desenvolver o vocabulário conversando, ouvindo histórias, certo? Compreendendo o que é a história, o que fala a história, de que fala. Tudo isso a criança vai desenvolvendo palavras novas, tá bom? Então, vamos aqui encerrar. Quero desejar a todos uma boa semana. Terça-feira tem de novo, às 20 horas. Obrigada a você que me acompanhou um pouquinho. Obrigada que você chegou agora. Mais uma vez, feliz ano novo. Tá? Um grande beijo no coração de vocês. Tem alguém que tem dúvida? Não? É assim, muito bom trabalhar. Com certeza, tá? Eu tinha muito bom trabalhar. Vai deixar salvo sim, vai ficar salva, tá? Viu? Obrigada. Viu? Então, foi rapidinho, mas só pra gente estar compartilhando saberes. Eu gosto muito de estar compartilhando, porque a experiência é tudo, né? Então, quando a gente compartilha uma dica de uma dica de outro, isso é valioso pra gente, tá? Um grande beijo, vou deixar salvo assim, tá? Até terça-feira que vem. Um abraço a todos e a todas que entraram. Beijo, fica com Deus.